Vou começar com algo que pode soar duro, mas você precisa ouvir. Você não convence uma mulher a te desejar. Desejo não nasce de insistência, não nasce de lógica e definitivamente não nasce de pressão. Se ela não está interessada agora, a maioria dos homens comete o mesmo erro. Tenta compensar com esforço exagerado. Mais mensagens, mais explicações, mais elogios, mais disponibilidade. E quanto mais tentam, menos impacto causam. Aqui está o que quase ninguém entende. Desejo é emocional, não racional. Você pode ser bonito, pode ter dinheiro, pode ser inteligente. Mas se você não ativa a emoção, você vira apenas um cara legal. E ser apenas legal raramente gera desejo intenso. Agora deixa eu deixar algo muito claro. Isso não é sobre manipular. Não é sobre forçar alguém que claramente disse não. Não é sobre desrespeitar limites. É sobre entender como a atração pode mudar quando a percepção muda. Porque muitas vezes ela não está interessada não por falta de potencial, mas por falta de impacto. Talvez você se apresentou como previsível demais, disponível demais, ansioso demais, ou simplesmente igual a todos os outros. Desejo nasce quando algo desperta curiosidade, admiração e leve tensão emocional. E o erro da maioria é tentar provar valor com palavras, quando deveria demonstrar valor com postura. Mulher não começa a desejar porque você explicou o quanto é incrível. Ela começa a desejar quando sente algo diferente perto de você. Quando há mistério. Quando há confiança. Quando há equilíbrio. Quando há a sensação de que você não está tentando demais. Se você quer mudar o nível de interesse de uma mulher, que hoje parece indiferente, precisa mudar sua energia. Precisa mudar sua postura. Precisa mudar sua dinâmica. Porque enquanto você estiver tentando convencer, você está na posição inferior. Mas quando você para de buscar validação e começa a construir valor real, algo muda. Ao longo desse vídeo você vai entender como transformar indiferença em curiosidade. E curiosidade em desejo, sem pressão, sem desespero, sem ultrapassar limites. Agora vamos direto ao que realmente funciona. 1. Aceite a falta de interesse. Sem reagir emocionalmente. Se ela não está interessada, a pior coisa que você pode fazer é tentar lutar contra isso imediatamente. A maioria dos homens reage mal, insiste mais, pergunta o motivo, tenta convencer, fica mais disponível ou demonstra frustração. E tudo isso comunica uma coisa: necessidade. Desejo não cresce quando há pressão. Ele desaparece. Agora presta atenção. Aceitar a falta de interesse não significa desistir da sua dignidade. Significa maturidade. Quando você responde com calma, tranquilo e segue sua vida normalmente, você faz algo raro. Você não entra em disputa. Você não tenta mudar a decisão dela à força. Você não transforma aquilo em drama. Isso muda completamente a percepção. Porque agora você não é o cara que precisa ser escolhido. Você é o cara que também escolhe. Existe algo extremamente atraente em alguém que não tenta forçar conexão. Quando você aceita sem resistência, você cria espaço. E espaço é fundamental. Se ela sente que você está pressionando, o cérebro dela ativa a defesa. Se ela sente que você respeitou e seguiu em frente, o cérebro dela relaxa. E quando relaxa, pode começar a observar você com outros olhos. Outro ponto importante: não mude sua postura para tentar agradar depois da rejeição. Não vire mais simpático. Não vire mais presente. Não vire amigo estratégico. Continue exatamente como você é, porque quando você mantém coerência e não demonstra abalo emocional, você transmite segurança. E segurança é um dos pilares do desejo. Agora, entenda algo essencial. Você não controla se ela vai mudar de ideia, mas você controla como reage. E muitas vezes, o que transforma indiferença em curiosidade não é insistência. É a ausência de reação exagerada. Homem que aceita a rejeição com calma demonstra força interna. E força interna é muito mais interessante do que tentativa desesperada de convencimento. Se você quer mudar a dinâmica, o primeiro passo é simples. Pare de tentar provar. Comece a simplesmente ser. 2. Mude a percepção, não a opinião dela. Aqui está um erro clássico: tentar convencer uma mulher a mudar de ideia com argumentos. Você só precisa me conhecer melhor. Eu não sou como os outros. Me dá uma chance.
Nada disso gera desejo. Desejo não responde a discurso lógico. Responde à percepção emocional. Se hoje ela não está interessada, é porque a imagem que ela tem de você não ativa nada forte o suficiente. Talvez ela te veja como previsível. Talvez como disponível demais. Talvez como apenas legal. E tentar discutir essa imagem só reforça a posição inferior. Você não muda a opinião explicando. Você muda a percepção demonstrando. Por exemplo, se ela te enxerga como sempre disponível, pare de estar sempre disponível. Se ela te enxerga como inseguro, pare de buscar validação. Se ela te enxerga como comum, comece a agir fora do padrão. Mudança real não é falar que mudou, é mudar comportamento. E aqui está o ponto importante. Essa mudança não deve ser teatral. Não é para postar indireta. Não é para tentar provocar. Não é para mostrar que agora você está melhor. É simplesmente evoluir silenciosamente. Quando sua postura muda, sua energia muda. E quando sua energia muda, a forma como ela te enxerga pode mudar também. Mas isso exige paciência. Você não vai transformar desinteresse em desejo, da noite para o dia. Desejo cresce quando existe contraste. Se antes você era previsível e agora se torna centrado e menos reativo, o contraste chama a atenção. Se antes você buscava validação e agora demonstra autonomia, o contraste gera curiosidade. Ela começa a pensar: ele está diferente. O que mudou? Eu não tinha percebido isso antes. E curiosidade é o primeiro passo do desejo. Não tente convencer, não tente discutir, não tente explicar seu valor. Viva de forma que seu valor seja percebido, porque quando a percepção muda, o interesse pode acompanhar. E isso acontece não por insistência, mas por transformação real. 3. Gere curiosidade. Através da escassez. Se ela não está interessada, provavelmente você está acessível demais. Pode parecer contraditório, mas excesso de presença reduz impacto. Quando você está sempre ali, curtindo tudo, respondendo rápido, puxando assunto, tentando manter contato, você se torna previsível, e previsibilidade raramente desperta desejo. Agora entenda: escassez não é desaparecer de forma dramática, é reduzir exposição, é diminuir tentativa, é parar de buscar atenção. Se ela não demonstra interesse, você não força interação. Você não manda mensagem aleatória só para manter presença. Você não reage a tudo que ela posta. Você não tenta lembrar ela constantemente da sua existência. Você deixa espaço, e espaço cria curiosidade. O cérebro humano tende a valorizar o que não está totalmente disponível. Quando você para de aparecer o tempo todo, ela pode começar a notar sua ausência. Ele sumiu. Ele não falou mais comigo. O que ele está fazendo? E aqui está o ponto importante. Curiosidade só surge quando há mudança de padrão. Se você sempre foi insistente e continua insistente, nada muda. Mas se você reduz contato de forma natural e coerente, o contraste chama a atenção. Só que atenção, isso só funciona se for verdadeiro. Se você some esperando que ela corra atrás imediatamente, sua energia continua dependente. Escassez real vem de foco em outras áreas da sua vida. Você começa a investir mais em você, em seus objetivos, em seu crescimento. E isso muda sua postura. Agora existe algo poderoso na ausência bem posicionada. Não é sobre manipular, é sobre não competir por atenção. Se ela está desinteressada, dar mais do mesmo não resolve. Dar menos, com postura, pode gerar reflexão. Talvez ela não mude de ideia. Mas, se mudar, não será porque você insistiu. Será porque sua ausência fez ela perceber algo que sua presença constante nunca permitiu. Desejo cresce no espaço entre o acesso e a incerteza. E homem que entende isso pode forçar e começa a ser lembrado. 4. Construa atração. Fora da aprovação. Dela, se você quer que uma mulher te deseje mesmo quando ela não demonstra interesse, precisa parar de agir, como se a opinião dela definisse seu valor. Esse é um ponto crucial. Muitos homens mudam comportamento quando percebem desinteresse. Ficam mais engraçados, mais atenciosos, mais disponíveis, mais perfeitos. Tudo isso para tentar conquistar a aprovação. Mas aqui está o problema. Quando você busca aprovação, você automaticamente se coloca abaixo. Desejo não nasce quando você tenta ser aceito. Nasce quando você já se aceita.
Se você muda totalmente sua personalidade para agradar, você perde autenticidade. E a autenticidade é magnética. Agora, presta atenção. Construir atração fora da aprovação dela significa continuar evoluindo independentemente da reação dela. Você melhora sua aparência. Cuida da postura. Investe no seu corpo. Trabalha nos seus objetivos. Expande sua vida social. Mas não para impressionar especificamente ela. Você faz isso por você. E quando sua evolução não depende da validação dela, sua energia muda. Você para de observar cada detalhe para ver se ela notou. Você para de agir esperando reação. Você simplesmente cresce. E crescimento é perceptível. Quando ela percebe que você está mais confiante, mais centrado, mais interessante, e que isso não foi feito para agradá-la, algo muda. Porque agora você não está tentando ser escolhido. Você já está em movimento. Existe algo extremamente atraente em alguém que não precisa ser aprovado para continuar evoluindo. Homem que só cresce quando quer impressionar demonstra fragilidade. Homem que cresce independentemente transmite força. E força emocional gera respeito. Talvez ela continue sem interesse. Mas se houver qualquer chance de mudança, ela virá quando você não estiver mais buscando validação. Porque desejo raramente aparece quando você pede atenção. Ele aparece quando você demonstra que sua vida continua avançando com ou sem a aprovação dela. E isso cria algo poderoso. Você deixa de ser opção tentando convencer e passa a ser opção difícil de ignorar. 5. Pare de tentar impressionar e comece a ser intrigante. Existe uma diferença enorme entre impressionar e intrigar. Impressionar é tentar provar valor. Intrigar é despertar curiosidade. Quando você tenta impressionar, você fala demais sobre suas qualidades. Mostra conquistas o tempo todo. Tenta destacar tudo que tem de bom. Busca validação indireta. E quanto mais você tenta provar, mais parece que precisa provar. Agora pense diferente. Homem intrigante não entrega tudo de uma vez. Não conta toda a história no primeiro encontro. Não revela todas as intenções imediatamente. Ele deixa espaços. E espaço gera imaginação. Se ela sabe tudo sobre você em pouco tempo, não existe mistério. Se ela ainda está descobrindo camadas, existe interesse. Mas atenção, mistério não é ser fechado ou arrogante. É simplesmente não despejar toda a sua vida para causar impacto. Por exemplo, se ela pergunta sobre algo pessoal, você responde, mas não transforma em monólogo. Se ela elogia você, você agradece, mas não começa a se vender. Se ela demonstra curiosidade, você deixa que ela continue perguntando. Isso cria dinâmica de descoberta. E descoberta ativa o cérebro. Outra coisa importante. Fale menos sobre o que você é. Mostre mais através de comportamento. Confiança não é anunciada, é percebida. Quando você tenta impressionar demais, passa ansiedade. Quando você é naturalmente interessante e não tenta forçar, passa segurança. E segurança é atraente. Muitos homens querem acelerar o processo. Querem que ela enxergue tudo de uma vez. Mas intensidade real cresce em camadas. Se você se torna alguém que não é totalmente previsível, não totalmente exposto, mas ainda assim autêntico, você cria intriga. E intriga faz pensar. Pensamento constante é o início do desejo, porque o que é facilmente explicado raramente é intensamente desejado. Mas o que desperta curiosidade dificilmente é esquecido. 6. Demonstre. Desejo sem necessidade. Existe um erro muito comum. Quando um homem percebe que ela não está interessada, ele apaga completamente o próprio interesse, ou exagera nele. Os dois extremos são ruins. Se você demonstra interesse demais, parece carente. Se você finge que não sente nada, parece artificial. O equilíbrio é o que cria tensão saudável. Você pode demonstrar que acha ela interessante, pode elogiar, pode convidar para sair. Mas sem implorar, sem insistir, sem pressionar. Desejo masculino bem posicionado é direto, mas tranquilo. Por exemplo, você convida uma vez. Se ela diz que não pode, você responde com naturalidade. Não fica tentando convencer. Não pede justificativa. Não tenta marcar 3 novas datas na mesma conversa. Isso mostra que você tem interesse, mas não dependência. E dependência é o que destrói o desejo. Quando uma mulher sente que você precisa dela para se sentir validado, a energia muda. Agora, quando você demonstra atração com calma, você transmite confiança.
Você não está pedindo aprovação. Você está oferecendo uma oportunidade. Existe algo muito forte em um homem que sabe o que quer, mas aceita qualquer resposta com maturidade. Isso gera respeito. E respeito é uma base importante para que o desejo possa crescer. Outra coisa importante: não esconda completamente seu interesse com medo de parecer vulnerável. Homem que nunca demonstra nada também não cria conexão. Mas a diferença está no controle emocional. Você pode dizer que quer vê-la, pode demonstrar atração, pode deixar claro que sente algo, e depois seguir sua vida normalmente, sem ficar monitorando, sem mudar o humor, sem agir como se tudo dependesse da resposta. Desejo não nasce de pressão, nasce da combinação entre clareza e desapego. Quando você mostra que quer, mas que sua vida não gira em torno da resposta dela, você cria algo raro. Interesse sem necessidade. E isso é muito mais atraente do que qualquer tentativa exagerada de convencer alguém a te notar. 7. Use a energia social a seu favor. Se ela não está interessada, uma das formas mais poderosas de mudar percepção é através do contexto social. Presta atenção nisso. Quando uma mulher vê que outras pessoas gostam da sua companhia, respeitam você e valorizam sua presença, algo muda automaticamente na mente dela. Isso se chama validação social. Não é sobre provocar ciúmes. Não é sobre postar foto com várias mulheres para causar reação. É sobre ter vida social real, quando você é bem recebido em ambientes, quando conversa com confiança, quando outras pessoas riem com você, quando você circula com naturalidade. Você transmite valor sem precisar dizer nada. Agora pense no contrário. Homem isolado, sempre disponível, sem amigos, sem atividades, sem círculo social. Isso reduz percepção de status e relevância, e desejo está muito ligado à percepção. Quando ela percebe que você é desejado socialmente, que outras pessoas apreciam sua presença, o cérebro dela começa a reavaliar. Por que ele chama tanta atenção? O que eu talvez não tenha visto? Isso gera curiosidade. Mas atenção, isso só funciona se for genuíno. Se você tenta forçar situações só para parecer popular, isso fica artificial. Energia social real vem de ter amigos, frequentar ambientes, desenvolver comunicação, saber interagir. E o mais importante, não agir diferente quando ela está por perto. Se você só demonstra confiança quando quer impressioná-la, ela percebe. Mas se você é naturalmente confortável socialmente, isso cria contraste, especialmente se antes você parecia mais retraído ou focado demais nela. Outro ponto importante: quando sua atenção não está exclusivamente nela em ambientes sociais, você sai da posição de perseguidor. Você interage, você conversa, você se diverte, e isso tira a pressão da dinâmica. Mulheres se sentem mais atraídas quando não são o único foco da sua existência, porque isso comunica abundância emocional. E homem que transmite abundância dificilmente é ignorado. Às vezes, o desejo não nasce da interação direta com ela. Nasce da forma como você se posiciona no mundo ao redor. 8. Controle. Sua ansiedade e sua pressa. Um dos maiores inimigos do desejo é a pressa. Quando você quer que algo aconteça rápido demais, isso transparece. Você quer resposta imediata. Quer definição rápida. Quer saber o que vocês são. Quer confirmação constante, e tudo isso comunica ansiedade. Agora pense: desejo é algo que cresce aos poucos. Ele precisa de espaço, precisa de tempo, precisa de construção. Se você tenta acelerar o processo, cria pressão. E pressão gera resistência. Quando ela ainda não está interessada, qualquer sinal de pressa pode reforçar a decisão dela. Ele está muito intenso. Ele quer demais. Está rápido demais. Mas quando você demonstra calma, algo muda. Você convida. Ela diz que vai pensar. Você responde com tranquilidade. Você demonstra interesse. Ela não reage como esperado. Você mantém postura. Sem cobrança. Sem indireta. Sem mudança brusca de humor. Isso transmite segurança emocional. E segurança emocional é rara. Homem ansioso quer garantir resultado. Homem seguro confia no processo. E aqui está o detalhe importante. Mulheres percebem microsinais. Tom de voz. Frequência de mensagem. Mudança de comportamento. Tentativa de acelerar intimidade. Se tudo é intenso demais no início, pode assustar. Mas quando você controla sua energia e não tenta forçar proximidade, cria conforto. E conforto permite que o desejo tenha espaço para crescer. Outra coisa essencial:
Não coloque todas as expectativas nela. Continue saindo, continue vivendo, continue conhecendo pessoas, continue focando nos seus objetivos. Quando você não age como se aquela situação fosse sua única chance, sua energia muda. Você fica mais leve, mais natural, menos tenso. E leveza é magnética. Desejo raramente nasce sob pressão, mas pode começar a surgir quando existe paciência, postura e controle emocional. Homem que domina a própria ansiedade não tenta acelerar interesse. Ele entende que intensidade real não se implora, se constrói, e quem sabe esperar, muitas vezes surpreende. 9. Esteja pronto para perder. Aqui está o ponto mais forte, e talvez o mais difícil de aceitar. Se você não estiver disposto a perder, você nunca vai gerar desejo real, porque quem tem medo constante de perder, age com tensão, aceita qualquer coisa, tolera desinteresse, reduz seus padrões, muda comportamento para agradar. Tudo isso por medo. E medo é perceptível. Agora pense diferente. Quando você está genuinamente preparado para seguir em frente, se não houver reciprocidade, sua energia muda. Você não implora, não insiste, não força conexão, não aceita migalhas. Você oferece presença. Se não houver retorno, você continua a sua vida. Isso cria algo poderoso. Liberdade emocional. E liberdade emocional transmite valor. Porque agora você não está tentando convencer alguém a ficar. Você está apenas permitindo que a pessoa escolha, sabendo que você também pode escolher sair. Existe algo extremamente atraente em alguém que não se apega desesperadamente a uma única possibilidade. Isso não significa ser frio, não significa tratar mal, não significa fingir que não sente nada. Significa apenas que você entende seu valor. Se ela não demonstra interesse, você respeita. Se ela não investe, você reduz. Se ela não se envolve, você não insiste. Simples. E aqui está o paradoxo. Quando você realmente aceita a possibilidade de perder, você para de agir com ansiedade. E quando a ansiedade desaparece, você se torna mais leve, mais natural e mais interessante. Desejo não nasce de alguém que está tentando segurar. Nasce de alguém que pode ir embora. Porque o risco de perda é um dos gatilhos emocionais mais fortes que existem. Se ela sente que você vai ficar independentemente do comportamento dela, não há urgência. Mas se ela percebe que você pode seguir sua vida tranquilamente, algo muda. Você deixa de ser tentativa e passa a ser oportunidade. E oportunidades que não são garantidas tendem a ser mais valorizadas. No final, estar pronto para perder não é sobre desistir. É sobre não se diminuir para tentar ganhar. 10. Torne-se o tipo de homem que desperta fantasia. No fim das contas, desejo não é apenas lógica, é imaginação. Se você quer que uma mulher te deseje mesmo quando inicialmente não estava interessada, precisa entender que o desejo nasce na mente antes de nascer na realidade. E o que ativa a mente? Presença forte. Confiança silenciosa, postura firme. Olhar seguro. Voz tranquila. Movimentos controlados. Homem que desperta a fantasia não é o que fala demais sobre si. É o que transmite segurança sem esforço. Quando você entra em um ambiente e não busca aprovação, isso chama atenção. Quando você conversa sem pressa, mantendo contato visual natural, isso gera tensão leve. Quando você sorri pouco, mas de forma sincera, isso cria impacto. São detalhes. Desejo muitas vezes é construído nos pequenos sinais. Outra coisa importante: cuide da sua aparência. Não para impressionar alguém específico, mas porque imagem comunica antes das palavras. Postura corporal. Roupas alinhadas ao seu estilo. Higiene impecável. Energia física ativa. Tudo isso contribui para a percepção. Mas aqui está o ponto central. Fantasia nasce do que não é totalmente entregue. Se você revela tudo sobre sua vida, suas inseguranças e seus sentimentos nos primeiros momentos, não há espaço para imaginação. Se você mantém parte do seu mundo reservado, existe curiosidade. E curiosidade alimenta desejo. Homem que tem propósito, estabilidade emocional e presença forte, naturalmente ativa algo diferente. Não porque ele força, mas porque ele representa segurança e mistério ao mesmo tempo. E essa combinação é poderosa. No final, você não faz alguém te desejar tentando convencer. Você se torna desejável quando sua postura, sua energia e sua vida comunicam valor. E quando o valor é percebido,
o interesse pode surgir. Mas lembre-se, você não controla quem vai desejar você. Você controla quem você se torna. E quando você se torna alguém raro, intenso e equilibrado, dificilmente passa despercebido. Vou encerrar com uma verdade que pode ser desconfortável, mas necessária. Você não pode fazer qualquer mulher te desejar. E se você tentar forçar isso, vai sempre sair na posição de quem precisa mais. Desejo verdadeiro não nasce de pressão. Não nasce de insistência. Não nasce de convencimento. Ele nasce quando percepção muda. Quando você deixa de buscar validação. Quando para de agir com ansiedade. Quando aceita perder. Quando constrói valor real. E aqui vai o ponto mais controverso. Às vezes, a melhor forma de despertar desejo é estar completamente disposto a seguir sem ela. Porque homem que não depende se torna mais interessante. Homem que não implora se torna mais respeitado. Homem que se valoriza muda a dinâmica inteira. Se alguma dessas situações já aconteceu com você, comenta aqui sua experiência. Eu quero saber. Você já tentou insistir e percebeu que não funcionou? Escreve aqui embaixo. Eu vou ler alguns comentários e responder. Porque no final, isso não é sobre controlar sentimentos de alguém. É sobre evoluir ao ponto de não precisar forçar nada para ser desejado.